Fala galera, estamos chegando para mais um vídeo aqui no canal e como vocês podem perceber, o vídeo vai falar sobre o empate entre Fluminense e Flamengo, o famoso Fla-Flu no Maracanã pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Deixe seu like, se inscreva no canal, habilite a notificação, vamos juntos comentar sobre o jogo. Eu peguei aqui a arte que está no Instagram do Fluminense para destacar o empate, porque no Instagram do Flamengo até agora não entrou nenhuma arte falando do empate ou coisa do tipo, então para que... justificar aqui, né, rapidinho pra galera. O que tivemos no Maraca foi um baita de um jogo por parte do Flamengo e um jogo de doação, entrega por parte do Fluminense. A gente repercute, como sempre, aqui nos Instagrams das duas equipes, trabalhando primeiras escalações. Vamos começar pelo mandante, depois a gente vai pro visitante, que foi o Flamengo. O Fluminense veio com o Fábio, Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo, Marcelo, André, Pirani, Lima, Ganso, John Arias e Germancano, né? Então, mais aqui, André, Lima, Pirani, Ganso, John Arias e Germancano. O Flamengo, a escalação do Fluminense aqui, com a volta do Samuel Xavier e o Pirani entrando no lugar do Keno e o Lima entrando no lugar do Alexander. Então, dois titulares importantes fora para esse jogo contra o Flamengo. O Flamengo que mandou a campo Santos, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Eric Pulgar, Thiago Maia, Gerson de Arrascaeta, Everton Ribeiro e o Gabriel Barbosa. Na escalação do Flamengo também, acho que nenhuma surpresa, tendo em vista aí que o Gerson voltaria, o Everton Ribeiro tem que jogar nesse time porque joga muita bola e até, assim, eu acho que acertou o Sampaoli na escalação, tanto é que o primeiro tempo foi de domínio amplo do Flamengo, né? O Flamengo dominou amplamente o primeiro tempo, o Flamengo mandou no jogo de maneira até surpreendente. Se a gente olhar só o recorte do que foi o primeiro tempo em termos de posse de bola, o Fluminense até teve mais a posse, mas basicamente uma posse trocada com passes no campo de defesa. O Flamengo pressionou, botou bola na trave, teve defesa do Fábio, teve gol que o Gerson tentou de cobertura e quase entrou e a bola acabou escapando um pouquinho pelo lado. Então o Flamengo conseguiu muito bem pressionar o Fluminense, dominar a posse de bola. Nos primeiros 10 minutos o Fluminense não tocou na bola. Só deu o Flamengo. Ali ainda não tinha criado nenhuma grande oportunidade, mas depois na sequência ali de jogadas do Gabigol, do Gerson, do Arrascaeta, as bolas na trave em sequência, o Flamengo ficou muito perto de abrir o placar e dominou o Fluminense, como poucas vezes o Fluminense foi dominado nesse ciclo do Fernando Diniz, e talvez tenha sido realmente o melhor primeiro tempo do Flamengo, o melhor jogo do Flamengo ali sob o comando do Sampaoli, em que pese o time não ter aproveitado as oportunidades que criou. Aí, quero já começar a entrar em alguns tópicos espinhosos. Vou falar do jogo polêmico. Foi um jogo polêmico em termos de arbitragem, não dá para discutir isso. Você pode concordar ou não com as marcações da arbitragem. Esse é um ponto. Mas que o jogo se tornou um jogo polêmico pela condução do jogo do Daronco, também não dá para duvidar. O Fluminense com essa escalação aqui, qual que acabou sendo o problema? O Fluminense não conseguiu sair de trás quando o Flamengo pressionou. Muito mérito do Flamengo porque a marcação estava encaixada e intensa o tempo todo. E aí o Flamengo montou uma estratégia muito clara. Vamos pressionar. Se recuperar a bola, ótimo. A gente volta, pressiona e ataca novamente. Se não recuperar a posse de bola, ou seja, o Fluminense conseguir ultrapassar essa primeira linha de marcação do Flamengo, a determinação também estava muito óbvia. Parar a jogada com falta. Tanto é que no momento do jogo, não sei se vocês repararam, o Daronco chama o Everton Ribeiro e fala assim, olha só, já dei uma aqui, uma ali, outra aqui, outra lá, outra lá. Na próxima eu vou dar cartão amarelo. Nisso o Flamengo tinha 8 faltas no jogo. O Flamengo terminou o primeiro tempo com 13. Então dali pra frente foram outras 5, todas elas, ou a maior parte delas, exatamente paralisando jogadas em que o Fluminense tentava sair jogando no momento que o Fluminense ultrapassava a primeira linha de marcação do Flamengo. E o Daronco não mostrou nenhum cartão amarelo. Todas as 13 faltas no primeiro tempo aconteceram? Não. Não acho que tenham acontecido todas as 13, não. Algumas delas o Daronco me parece que ele errou. Mas foi o que ele acabou fazendo ao longo do jogo, né? Foi a falta que ele deu ao longo do jogo. E aí, o Flamengo terminou o jogo todo com 22 faltas cometidas. O Fluminense terminou com 5. E eu vou para a falta mais importante delas, porque o desenho do primeiro tempo estava estabelecido ali. Flamengo com a bola, controlando, atacando. A partir do momento que tem ali uma jogada perigosa até que o Fábio fica caído,
O Diniz aglutina a rapaziada ali do Fluminense, chama todo mundo para um bate-papo e acaba controlando um pouquinho mais o jogo. Não saiu, não conseguiu atacar, mas também não foi alvejado com perigo como vinha sendo ali até os 30, talvez 30 minutos do primeiro tempo. Se a gente colocar esse recorte aí, até mais ou menos uns 30 minutos, o Flamengo pressionava, mandava no jogo, continuou melhor, mesmo depois dessa parada, mas não criou mais lances de tanto perigo. Vamos ver se tem alguma postagem nova aqui no Instagram do Flamengo. Não criou mais nenhum lance de perigo na reta final do primeiro tempo. Essa foi a realidade. Aí a gente volta para o segundo tempo e a gente já tem que começar aqui a análise do segundo tempo pelo lance polêmico que foi a expulsão do Felipe Melo. Tá? Num belo passe da Arrascaeta, o Fluminense tinha voltado ali, dado um ataque até razoável. Talvez estivesse mais bem postado para o segundo tempo, porque o Diniz já tinha dado uma controlada na pressão do Flamengo no final do primeiro tempo e poderia voltar com o time mais forte, mais integrado. Vou até aproveitar que está o Felipe Melo aqui então na imagem, para deixar essa imagem aqui que tem o Felipe Melo puxando, não sei se puxando a fila, mas entrando ali com o time do Fluminense. Porque assim, sobre a expulsão, eu quero falar duas coisas que são separadas aqui, tá? Só para não deixar nenhuma dúvida. O Felipe Melo, na minha opinião, ali olhando a jogada em tempo real, era um lance fácil de expulsão para o Daronco, tá? Fácil de expulsão para o Daronco. Essa é a minha interpretação do lance. Se eu tivesse apitando o jogo, eu teria dado vermelho, direto. Só que aí as pessoas precisam entender qual que é o propósito do VAR. O VAR não está ali para o árbitro interpretar 2 vezes a mesma jogada. Está ali para que ele possa interpretar jogadas que ele de repente não tenha tido a visão do lance para interpretar a jogada ou para analisar jogadas de factuais, como a gente diz. E o que acontece? O Daronco, ele tinha a visão clara do lance. Ele interpretou o lance na sua plenitude. Ele viu a força da entrada, ele viu onde foi a entrada, ele viu para onde o Gabigol tocou a bola, ele viu absolutamente tudo ali. E acho que errou na interpretação. O normal não é um árbitro chamar, a arbitragem de vídeo chamar o Daronco para olhar o lance de novo. Porque não é a função do VAR dar uma segunda chance do cara interpretar. É dar uma primeira chance para ele interpretar algo que ele não viu. E ele viu tudo. Esse que é o grande ponto. Mas para mim, no final das contas, a decisão foi correta. A maneira com que a decisão foi tomada, ela logicamente enerva os jogadores do Fluminense, porque eles viram que o Daronco interpretou e ele foi para uma segunda oportunidade de interpretar, que não é o propósito da arbitragem de vídeo. Se você acha que eu te sugiro conversar com árbitros, conversar com quem apita jogos de futebol, com quem lê a regra, para saber se é essa mesma a interpretação. O que a gente tem que dar aqui o benefício da dúvida de repente o Daronco sinalizou, falou, olha, vi isso, vi aquilo, e a árbitra de vídeo, que era a Daiane Muniz, fala o seguinte, Daronco, na verdade o que você está falando não aconteceu. Aconteceu ABC. Eu vi que... Beleza, só isso. Ele não viu um contato, alguma coisa, mas na minha interpretação, do jeito que ele estava, da posição que ele estava, era um lance claro, destacado, não tinha ninguém perto, estava muito fácil de ver, e ali era para expulsar. Só repetindo aqui, para não deixar dúvidas acerca da minha opinião, que ali é lance de expulsão do Felipe Melo, como era lance também de expulsão, provavelmente, lá no Carioca, do Ayrton Lucas com o John Arias. Esse, para mim, era o mais claro de todos, tá? Não vou ficar voltando em lance de outros jogos, porque acho que isso não é importante para análise desse jogo, primeiro da história entre Fluminense e Flamengo, Flamengo e Fluminense no mata-mata de Copa do Brasil. E a partir dali, o que se esperava? Que o Flamengo dominasse o jogo, que criasse mais oportunidades perigosas, que ampliasse o controle da posse e que não deixasse o Fluminense jogar. Mais ou menos isso aconteceu. O Flamengo, se a gente for olhar assim, categoricamente, criou uma grande chance depois da expulsão do Felipe Melo, que foi a cabeçada e a defesa do Fábio. Foi a única chance de grande perigo do Ayrton Lucas, né? A cabeçada que o Flamengo criou. Depois o Flamengo ficou circulando a bola próximo da grande área do Fluminense, o Fluminense conseguindo, em algumas situações,
sair. Só para ter noção, o Fluminense no primeiro tempo não teve nenhum escanteio, finalizou 2 vezes no gol. No segundo tempo, tentou finalizar 3 finalizações no primeiro tempo. No segundo tempo, jogando basicamente o tempo todo com um homem a menos, o Fluminense teve 6 escanteios. 3 a mais do que o Flamengo. 3 a mais do que o Flamengo só no segundo tempo. Quase teve um frangaço do Santos. Seria inacreditável o Santos tomar aquele gol. Acho que o Flamengo realmente está com um problema pro gol. Eu não sei se o Matheus Cunha é um goleiraço, mas acho que a hora é para ele ser o goleiro, porque o Santos está sem confiança nenhuma. Se ele toma aquele gol ali, sem brincadeira, eu não gosto de sacramentar trajetória de ninguém em lugar nenhum. Mas se já tá difícil para ele agora, em relação à torcida do Flamengo e tudo mais, tendência é que se ele toma aquele gol mesmo que ele quase tomou, que ficasse ainda mais azeda a relação da torcida do Flamengo com ele. A se destacar individualmente aqui alguns jogadores. Achei que o Gerson fez um bom jogo, tocando muito na bola, tentando participar. O Pulgar dá uma bola linda para o chute do Gabigol, que bate na trave. Também fez um jogo bem correto. O Flamengo jogou bem. O Flamengo não fez gol, que é diferente de necessariamente jogar bem. O Flamengo jogou bem. Acho que sai de campo com uma baita sinalização de como pode fazer para dificultar a vida do Fluminense, que é deixar o Fluminense sem ter a bola, que é conseguir ganhar essas pressões e também fazer faltas, porque faltas faz parte do jogo. Cabe ao árbitro de jogo coibir o excesso de faltas, que eu acho que aconteceu, porque se a gente for olhar o cômputo geral, o Fluminense terminou o jogo com 5 faltas feitas, o Flamengo com 22. É uma discrepância muito grande. E o Daronco mostrou um cartão amarelo por medida disciplinar para o Ganso, que reclamou, deu uma peitada lá, meteu a mão nele, alguma coisa na hora que ele ia mostrar o cartão vermelho pro Felipe Melo. Acerto do Daronco também mostrar cartão amarelo pro Ganso. Mas eu fiquei também curioso porque que a árbitra não chamou o Daronco para analisar o que foi o pisão do Gabigol em cima do Ganso também, né? Em cima do Ganso. Eu vou ser bem sincero. Por que ali era lance de chamar? Porque ele não interpretou. Essa que é a grande questão. Existe uma diferença muito clara ali. Porque se ele tivesse interpretado aquele lance, era no mínimo para um cartão amarelo. No mínimo para um cartão amarelo. Caberia uma interpretação de cartão vermelho. Aí você... Eu não sei se teve uma força tão grande para sinalizar o cartão vermelho, mas que o Gabigol pisou e ali, quando você quer tirar, você puxa o pé. Ele fincou o pé. Ele forçou o pé. Ali, para mim, era lance de chamar o árbitro para interpretar. Ponto. E não chamou. E ali seria uma situação importante, porque o Fluminense teria ali igualdade numérica, muito provavelmente, se tivesse sido chamado o árbitro de vídeo para analisar o lance. Essa que é a grande realidade. No Fluminense, destaque mais uma vez para o Fábio. Pegou todas as bolas que vieram no gol. Nota negativa, o Marcelo sentia a panturrilha de novo, né? Um problema que já o acompanha no Fluminense aí há algum tempo, pelo visto, porque é a segunda vez que ele sai no jogo por lesão na panturrilha. O André, partida soberba, não tem ninguém que jogue mais bola no meio de campo defensivo no futebol brasileiro do que o André. Tirou todas, ganhou todas, não perdeu nenhuma, teve tranquilidade para segurar a bola quando precisou. E destacar também o John Arias, porque quando o Fluminense estava acuado, era na direção do John Arias que vinha essa bola, e ele também conseguiu, sozinho, várias vezes ganhar escanteio, segurar a bola, ganhar a lateral, que era o que o Fluminense tinha para fazer naquela altura do jogo. Um empate que deixa o torcedor do Flamengo, eu imagino, né? Talvez um pouco satisfeito pela atuação, mas muito insatisfeito pelo resultado. Porque pelo que produziu o Flamengo, era para ter saído de campo com a vitória. Tivesse que ter um vencedor no jogo, pela produção em campo, teria que ser o vencedor do Flamengo. No caso, o torcedor do Fluminense saiu muito mais satisfeito porque o Fluminense entregou no segundo tempo todo, jogou 50 minutos com um homem a menos, contra um time que tem a qualidade do Flamengo. O Fluminense entregou uma batalha contínua. Tanto é aqui, ó, que esse é o momento final, né? Que sai aplaudido. Ó. Não é que saiu aplaudido pela luta. Saiu aplaudido pela entrega. Por correr atrás o tempo inteiro com um homem a menos e sem realmente encaixar o jogo. Pro Fluminense não encaixou o jogo em momento nenhum. E é muito difícil você jogar sem encaixar o seu jogo em momento nenhum. E aí o mérito de você se manter concentrado, de conseguir competir contra um time que tem absurda qualidade e, no fim das contas, levar
uma chance de reverter a parada no segundo jogo. Já teria a chance também se tivesse sido 1-0, tivesse sido 2-0, porque a história mesmo provou recentemente que um 2-0 não era um placar irreversível. Aconteceu um mês, 2 meses. Mas seria muito mais difícil porque o Flamengo hoje é muito mais time do que era na época do Vitor Pereira. Eu penso isso, o jogo de hoje para mim prova isso. E o Flamengo fez um jogo digno do elenco que tem. Não pode ser arame liso, tem que fazer gol. Esquece uma análise que o torcedor do Flamengo e quem viu o jogo tem que fazer. Você não pode. O Flamengo, no final das contas, finalizou 18 vezes. 5 bolas foram no gol. Sendo que dessas, é que as bolas na trave não contam como bola no gol, né? Então, agora, eu tô vendo pelo SofaScore, que é a estatística. Bola no gol, aquela do Gabigol que passou muito perto, foi a melhor chance do Flamengo, aliada à sequência ali do Arrascaeta e a do Gerson. Então, eu tô falando de 3 chances no 11 contra 11, né? As melhores chances que o Flamengo criou foram no 11 contra 11, não foram no 11 contra 10. Isso prova também como o Fluminense soube se postar, e aí eu acho que é mais uma vez um mérito também do Fernando Diniz de ter mostrado que não é só um time que sabe jogar quando precisa atacar. O Fluminense fez uma grande partida defensivamente, principalmente no segundo tempo. No primeiro, o problema não estava só na questão defensiva, estava na perda da posse de bola rápida e contínua, permitindo os ataques do Flamengo. Então não era só um problema da defesa, era uma questão do encaixe do jogo. E o Flamengo, o Gabigol, assim, que tá até aqui nessa imagem, né? Deixa eu ver se tem alguma outra imagem aqui, algum outro vídeo do Fla. Não tem, o Fla não tá atualizando muito. Mas assim, até nessa imagem aqui, né? Que achei que ia ter o Gabigol correndo ali, porque eu queria falar dele. Mas, pô, o Gabigol, aí ele aí, ó. Cara, impressionante o que ele se movimenta em campo, o que ele oferece de oportunidade de passe para os companheiros. Ele é diferente do Pedro na característica e é um jogador que participou muito do jogo. O Arrascaeta ficou bem mais comedido na partida. O Everton Ribeiro também comedido. Não foram caras que tiveram atuações mais impactantes. Então, acho que até por isso o jogo ficou 0-0. Porque o Flamengo não teve uma noite super inspirada dos seus homens mais agudos, dos homens de frente mesmo. Teve dos meio-campistas e do sistema defensivo que os atacantes também fazem parte, um jogo muito sólido, mas não tiveram aquele refino, aquela lucidez na hora de concluir em gol. Tudo aberto para o jogo da volta, o Flamengo sai, eu acho que fortalecido pelo jogo, por ter demonstrado que é um time que pode estar voltando aos eixos em termos de domínio, de posse de bola, em termos de agressividade em relação a adversários qualificados, como é o caso do Fluminense. O Fluminense sai abatido de um lado por não ter conseguido fazer o seu jogo, que costumeiramente faz, e sai fortalecido por outro, por demonstrar mais uma vez toda a sua capacidade de luta, de entrega e de competitividade, porque ficou com um homem a menos, não perdeu o jogo e acabou levando para a segunda partida um resultado que é absolutamente normal. Precisa ganhar o jogo, está classificado. Bom, espero que você tenha gostado da análise, tenha gostado aqui da minha visão sobre o que foi esse jogo. Se você concordar com alguma coisa, deixa no comentário. Se você discordar de outra coisa, deixa no comentário. Mas, de qualquer maneira, eu peço aqui que você deixe seu like, se inscreva no canal, habilite a notificação e fique de olho aqui no canal de cortes. Beleza, galera? Um abraço a todos e até a próxima. Tchau!